Comece com R$ 200 e tenha R$ 17.000. Isso mesmo, não é pirâmide, é fundo imobiliário. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você a opção de você investir uma única vez no fundo imobiliário e você ter esse valor de R$ 17.000, ou você investir constantemente e ter um valor muito maior. E lembrando que os fundos imobiliários pagam dividendo todos os meses. Isso pode ser uma renda ou pode ser a sua aposentadoria. Daniel, mas eu não sei nada o que é fundo imobiliário. Bom, fundo imobiliário nada mais é do que você investir em imóveis e você receber aluguel todos os meses. Daniel, mas qual que é o risco? O risco é a mesma coisa de você ter uma casa, só que lá você está diversificado, porque você tem vários imóveis dentro desse fundo imobiliário, aonde leva para você a diversificação. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você detalhado o fundo imobiliário, mostrar para vocês os ativos e mostrar que realmente é imóvel. Então fica comigo até o final, que esse vídeo está bem dinâmico e diretamente ao ponto. Meu nome é Daniel, invisto meu dinheiro publicamente e mostro para você na prática o que eu estou fazendo. Invisto meu dinheiro aqui na prática toda segunda-feira, onde eu posto vídeo investindo em fundo imobiliário na prática e também levando em consideração a minha análise de investidor. Bom, aqui eu vou trazer para você, você vai investir R$ 200 no Gari 11, mas lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, e você pode, daqui a um tempo, ter R$ 17.000, somente investindo 200. Ou você pode investir 200 todos os meses e ter uma renda muito gigante lá na frente. Vamos lá que eu vou mostrar para você detalhado o que é esse fundo imobiliário, mostrando para você como que você faz para ter esses R$ 17.000, investindo 200 uma única vez, e como que você pode viver de renda desse fundo imobiliário. Enquanto eu vou falando para vocês, vai aparecer aqui do lado o Gari 11, como que eu faço para comprar ele pelo Banco Inter. Muita gente que me conhece sabe que eu invisto pelo Banco Inter. Então é bem simples, você vai entrar na aba do seu banco, Banco Inter, você vai em investe, você vai em investir, você vai em ações, fundos imobiliários e BDRs. Clicando ali, ele vai abrir o home broker para você. Como eu estou gravando no domingo, então você vai colocar lá Gari 11, Gare 11, e você vai abrir a opção de comprar esse fundo imobiliário. Como o mercado está fechado, você vai ter a opção de agendar. Se o mercado estivesse aberto, você já veria o preço que ele está ali oscilando, compra e venda, e você faz a opção de comprar, tanto a mercado ou ordem limitada. Quando você vai na ordem limitada, você tem esse investimento, onde você pode colocar o valor que você deseja pagar nesse fundo imobiliário. Um exemplo, tá 11, você quer pagar 10, fica ali a ordem, desde que você coloque ordem para um longo prazo, para ela não encerrar no mesmo dia. Mas aqui, bem simples, dessa forma aqui você consegue comprar o fundo imobiliário, tanto no Banco Inter quanto em outros bancos também. Comenta aqui embaixo qual banco que você usa para mim entender. Se tiver muita gente comentando, eu venho e faço um vídeo detalhado como investir por esse banco. Bom, agora vou mostrar para você como que você investe 200 e tem R$ 17.000. Aqui eu vou entrar no site do Investidor 10, eu vou buscar aqui Gari 11. Em Gari 11, ele está pagando 11,79% nos últimos 12 meses. Então, eu vou abrir outra página, eu vou em calculadora juros compostos. Aqui, valor inicial R$ 200, taxa de juros 11,79. Isso daqui é o dividendo que ele paga todos os meses, tá? Aqui é o acumulado anual dividido por 12, a gente vai ter quanto que ele paga mensalmente. Então, vou fazer a conta aqui para vocês não ficarem com dúvida. 11,79 dividido por 12. Estamos falando de 0,98 ao mês. Isso aqui é livre de imposto de renda. O fundo imobiliário ele não tem imposto de renda nos dividendos. Ao contrário, se você for vender, você tem que pagar 20% com lucro. Se você tiver lucro, você paga 20%. Agora, um período. Vamos colocar um período aqui de 20 anos. Não vamos investir nada mensalmente. Então vamos calcular. Temos R$ 1.858, né? Mas, Daniel, você falou 17.000? Calma, quanto mais tempo você deixar e você sempre for reinvestindo esse valor que vai caindo para você na sua conta, vamos colocar em 40 anos. Em 40 anos você tem R$ 17.264 de patrimônio. Isso aqui vai te gerar todos os meses um valor de R$ 159,60 caindo na sua conta. Ah, Daniel, mas tem inflação. As cotas elas são reajustadas baseado na inflação. O preço dela aumenta ou o preço dela cai ali, mas sempre vai ter uma valorização da cota. É a tendência, principalmente em fundos imobiliários de tijolo. Vamos lá. Depois eu vou mostrar para você quanto que você pode ter de patrimônio investindo R$ 200 todos os meses. Vamos entender um pouco mais desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele é o Guard Real Estate. Então aqui a gente está falando que a cotação dele está em 8,44, o dividend yield 11,79
e o P sobre VP 0,89. Significa que ele está com desconto. Quando está abaixo de 1, significa que ele está com deságio. Acima de 1, significa que ele está custando mais caro do que realmente vale. Liquidez média diária desse fundo é quanto que ele negocia todos os dias. Isso aqui é bom para você entender se é fácil você sair desse fundo imobiliário ou se não é fácil você sair desse fundo imobiliário. Por quê? Quando a gente fala de investir em fundo imobiliário, a gente quer ter liquidez do nosso patrimônio, mesmo investindo em imóvel. Então aqui, para você vender R$1.000, para você vender R$11.000, para você vender R$100.000, é fácil, porque a gente está falando de 13,13 milhões de negociação de valor de compra e de venda todos os dias. Então é fácil você sair desse fundo imobiliário, diferente de uma casa que você precisa ter paciência e você precisa ter tempo para você vender a casa. Aqui não, a liquidez é bem rápida. A última variação foi de 17,55. Vamos entender o que esse fundo imobiliário faz. Bom, esse fundo imobiliário ele é híbrido. Então, fundo de tijolo, a vacância é um fundo imobiliário que tem vacância zero. Isso aqui é muito importante. O que realmente ele deveria custar? R$ 9,52. Quanto que ele paga no último rendimento? 8 centavos. Ele já vem pagando com bastante frequência esse valor. Qual que é o patrimônio desse fundo? 2,75 bilhões. Mas Daniel, como assim o patrimônio desse fundo? Os imóveis, o preço dos imóveis é o valor do patrimônio e também o que ele tem em caixa. Daniel, mas ele tem imóvel? Tem, vou te mostrar. Antes de eu mostrar para vocês, eu gosto de mostrar bastante o dividend yield. Então aqui a gente tem um dividend yield constante, que é um dos pontos que você tem que analisar. Sim, esse fundo imobiliário ele começou a pagar lá desde 2020. Depois de 2020, ele vem pagando 8 centavos com muita frequência. E você vai entender o porquê que ele vai pagar com tanta frequência. Porque esse fundo imobiliário, igual eu falei para vocês, ele tem imóveis de varejo. Então, os imóveis de varejo são Carrefour, a pessoa vai lá, ou o Carrefour vai lá, monta seu galpão ali, tudo certinho, seu mercado, o Pão de Açúcar da mesma forma. E eu vou te mostrar aqui detalhado quais são os inquilinos para você. Mas antes da gente ir lá, já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas e comenta aqui embaixo. Você conhece o Gary 11? Para mim entender. A data com desse fundo imobiliário é basicamente ali no último dia do mês. Então se você comprar no dia 30 do 1, um exemplo, você receberia no dia 6 do 2. Então aqui para você ficar bem atento a essa data com, para que você não compre ali, por exemplo, você tem 2 fundos imobiliários que você pode escolher, os 2 são bons. Você quer receber o dividendo, então olha a data com para você ver qual que você se encaixa dentro para você receber já no próximo mês rápido. Então fique com essa atenção aí. Eu fiz isso no último vídeo que eu falei do BTLG11, onde eu comprei esse fundo imobiliário na prática, mostrando meus aportes que eu estou fazendo todo mês, toda semana, R$1.000 de aporte em fundo imobiliário. Então eu vendi as minhas ações e estou focado agora somente em fundo imobiliário em renda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui para você não perder nenhum tipo de vídeo que eu vou trazer aqui. Bom, aqui vou olhar os imóveis. A lista de imóveis, 14 em São Paulo, 4 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul. Temos muita diversificação aqui. Diversificação de imóvel, diversificação geográfica e diversificação de inquilino. Como assim, Daniel? Pão de Açúcar, Pão de Açúcar, Pão de Açúcar, Mateus, Arliquid, Almanara, Carrefour. Vou abrir aqui o relatório desse fundo imobiliário para a gente poder analisar os imóveis desse fundo. Relatório gerencial. Então aqui a gente já mostra os imóveis. Vamos lá. Ó, então aqui a gente consegue ver Carrefour, Mateus, MRV, Mercado Livre, Três Corações, Vale, Pão de Açúcar, Carrefour, Almaná, Arliquid, Bate, Desco, Carrefour. Bom, aqui a gente tem renda urbana, 62%, logístico, 30%, escritório, 8%. Fundo imobiliário concentrado em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quais são os principais inquilinos? Então, 38% Carrefour, 28% Bate aqui, 14% GPA, 8% Mateus, 8% MRV, 2% Almanara, 2% Desco, 2% Arliquid, 2% Três Corações, 2% Vale e 1% Mercado Livre. Então entenda o seguinte, quando que você com R$10, com menos de R$10, você conseguiria ter um imóvel para alugar para esses inquilinos aqui? Então a gente está falando de um patrimônio gigantesco que você tem uma margem de entrada muito baixa. Isso daqui atrai muitos cotistas. Fundo imobiliário base 10. Aqui, contrato que eu gostaria de vocês prestar atenção aqui. Atípico significa que esses fundos imobiliários, esses galpões,
Esses inquilinos têm uns contratos muito longos, então contratos acima aí de 6, 7, 8 anos. Esses contratos eles não podem ser reajustados, ele é reajustado baseado na inflação. Mas a gente tem uma certeza que esses inquilinos vão ficar lá por muito tempo. Se ele não ficar, ele vai pagar multa. Mas são grandes empresas que não faz sentido para elas tirar as suas coisas de dentro de um galpão e ficar mudando constantemente. Então aqui a gente tem uma previsibilidade de renda. São bons fundos, são bons galpões logísticos, são bons inquilinos. E isso aqui você tem que se atentar, porque você está pagando menos de R$10. Contrato típico é um contrato que ele já é renovado com frequência ali entre 3, 4, 5 anos. Atípico é acima disso. Os contratos, típico, a gente consegue ir negociando, ajustando ali, cobrando geralmente GPM, inflação mais um pouquinho, mas é basicamente isso. Então, 95% do portfólio é contrato atípico, contratos muito longos que a gente vai ter os inquilinos ali por muito tempo. E agora, Daniel, se eu investir R$200 todos os meses, vai fazer sentido? Vou lá que eu vou te mostrar. Então a gente já tem a taxa, a gente já tem um valor que a gente vai aportar inicial e a gente vai colocar o valor de R$200 todos os meses. Então R$200 todos os meses durante 5 anos, vamos ver quanto que dá? 5 anos a gente já tem um valor de R$16.336, bem próximo ali do que a gente tinha falado, 17 mil, só que em 40 anos. E aqui a gente está recebendo cento e poucos reais já todos os meses de dividendo. Então vamos aumentar, vamos colocar em 10 anos. Em 10 anos, vamos calcular, temos um valor final de R$44.508. Mas Daniel, eu investi tudo isso? Não, você investiu R$24.200. Total de juros R$20.308. Aqui, os seus juros estão quase próximo do seu aporte. E isso vai mudar a partir de agora. Vamos colocar aqui em 20 anos. Será que os juros vai passar o nosso aporte que a gente aportou? Então, temos um total investido de R$48.200 e um total de juros de R$131.366,80. Isso aqui é o poder de R$200. Você pode fazer isso com outros fundos imobiliários, você deve fazer isso com outros fundos imobiliários, porque você precisa de diversificação. Não foca somente num fundo imobiliário, você precisa estar diversificado. É o que eu estou fazendo na minha carteira, porque eu só estou focando em fundo imobiliário agora, vendi todas as minhas ações. Mas aqui, isso daqui também é reinvestindo os dividendos. O dividendo caiu ali, você pega o seu aporte e reinveste. Caiu, pega o seu dividendo e reaporta com o seu aporte mensal. Aqui a gente está falando de 179 mil. Quanto que isso aqui vai dar de dividendo mensal para nós? Estamos falando de 240 meses. Vamos ter um rendimento mensal de R$ 1.658,19. Isso aqui é mais que um salário mínimo. Ah, Daniel, mas lá na frente a gente vai ter a inflação. Pessoal, ajusta o seu valor de aporte no valor da inflação. Então a inflação foi 5%, R$200 mais 5%. Ah, foi de 10%, R$200 mais 10%. No próximo ano foi de quanto? Ah, eu estava investindo 210. Foi de 5%? Então 210 mais 5% que você vai manter o seu poder de compra da mesma forma. E a cota também ela reajusta baseado para cima. Então você vai ter um ajuste da cota ali subindo. Geralmente os imóveis eles são reavaliados ano a ano. Então a gente tem valorização dos imóveis também. E os contratos, os dividendos são reajustados, porque os contratos eles são reajustados baseado na inflação. Pessoal, aqui é maravilha. Lembrando que fundo imobiliário ele é renda variável, mas você tem que escolher bons fundos imobiliários para que você não tenha dor de cabeça. E é isso que eu falo para vocês aqui. Meus fundos imobiliários, a maioria são consistentes, por causa que eu invisto em bons fundos imobiliários, apesar do preço ali estar próximo de 1, eu ainda continuo aportando em bons fundos imobiliários para mim não ter dor de cabeça. Lembrando que tem nenhum tipo de recomendação, mas é um vídeo para abrir o seu olho que você pode, com um pouco, construir um patrimônio aos poucos e você vai sempre reinvestindo os seus dividendos ali para chegar num certo ponto e você ter uma liberdade financeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E não se esquece, me segue lá no Instagram.